A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui mais uma vez para deixarmos um pouquinho, da palavra de Deus, para meditarmos juntos. Como vocês sabem que eu gosto e gosto muito de estar com vocês partilhando aquilo que eu tenho aprendido durante tantos anos com o Espírito de Deus, e me alegra a alma poder partilhar com vocês. O dia que eu for embora, que eu morrer, ou eu posso sofrer algum acidente, alguma coisa, eu posso ter deixado alguma coisa para vocês, para compartilhar com vocês do que eu tenho recebido do Senhor. Eu não acredito que Ele me dê as coisas para que eu guarde para mim, então eu tenho que partilhar com vocês, Hoje nós estamos concluindo aquele nosso assunto que já fizemos duas partes, Conflito em família no Oriente Médio. Hoje nós estamos começando a parte 3. E eu disse que nós falaríamos sobre os descendentes de Ló que se opõem a Israel. Foi onde nós começamos com a história de Abraão, que Deus o separou, Deus o enviou, fez promessas. E a gente vê o início de tudo que está acontecendo lá hoje, Hoje, nos nossos dias. Então eu gostaria de partilhar com vocês, Os descendentes de Ló se opondo a Israel. Abraão não era para ter levado Ló com ele e acabou levou Ló a tiracolo, E a gente pode hoje perceber o porquê tantas coisas, tanto conflito, tanta guerra, tanta luta naquele lugar lá tão abençoado, Abençoado, sim, é esta palavra que eu quero dizer. É importante, irmãos, a gente notar que aproximadamente mais de 1500 anos, depois de Abraão, por volta disso aí, vamos dizer por volta de 1500 anos, o profeta Ezequiel relatou que os moabitas e os amonitas expressaram abertamente o seu prazer no infortúnio de Israel, o que desagradou com certeza ao Senhor nosso Deus, Desagradou ao Senhor de Israel. E as declarações que os amonitas e os moabitas proferiram com relação a Judá e Israel eram verdadeiras. Israel, sem dúvida, havia pecado. E o pecado não era pequeno, não. Era pecado grandemente. A casa do Senhor havia sido profanada. A terra havia se tornado desolada, E Israel e Judá haviam sido levados para o cativeiro. Sim, mas os amonitas e os moabitas cometeram um erro ao comparar o povo escolhido de Deus a outros povos. Deus escolhe a quem quer. Deus é Deus. Eu sempre digo isso. Deus é Deus. Ele pode tudo. Ele não é injusto nunca. E ele não erra nunca. E também ele não se atrasa. E ele não se adianta. Ele faz tudo na hora certa. E tudo vai conforme o seu desejo. Tudo acontece conforme o desejo e a vontade de Deus. Não é verdade? Não quero ser redundante, mas quero enfatizar isto. Meus amados irmãos, Ezequiel, capítulo 25, verso 8, diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Nós, para obtermos uma perspectiva ainda mais profunda, nós vamos ler outros versículos para que possamos entender completamente o desprazer de Deus com os amonitas e moabitas. Ouça, ou leia comigo, se quiser, Ezequiel 25, capítulo 1, Aliás, Ezequiel capítulo 25, verso 1 até o verso 3 e depois o verso 6. Está escrito assim, olha: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles,
dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto que tu disseste, bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio, porque assim diz o Senhor Deus: visto como bateste as palmas e pateaste, e com toda a malícia da tua alma te alegraste da terra de Israel. É assim, é claro que você, para ter a ideia completa, é bom você abrir a sua Bíblia e ler todo o contexto, né? Porque eu não posso fazer isso aqui, porque tomaria todo o tempo do vídeo. Mas leia para que você possa compreender melhor. Aqui, nesta passagem que eu li, se encontra a resposta de Deus, que mostra claramente que ninguém, nem mesmo os parentes, têm o direito de julgar a Israel. Né? Está escrito assim, olha, nos versos 9 a 11: eis que eu abrirei o flanco de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Dá-las-ei aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Amados irmãos, eu fico pensando, quando Deus ama, e Deus é amor, Ele ama mesmo. Mas Ele não é obrigado a amar a todos, não. E olha, nós falamos muito e vamos falar já sobre a menina dos olhos dele. Mas vocês lembram de Moisés? Moisés, já velho, ele quis casar. Tinha ficado viúvo e quis casar novamente. E ele tinha 2 irmãos mais velhos que ele. Eram o sumo sacerdote e a outra, né? Miriam. Profetiza da casa de Deus. Eles eram irmãos mais velhos. Quando Moisés quis casar, os 2, Arão e Miriam, começaram a falar sobre esse casamento, que eram contra o casamento, e começaram a falar sobre Moisés, contra Moisés. Irmãos, discussão em família. Eram irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Quando menos esperavam, Arão e Miriam, Deus interrompeu a conversa deles. Repreendeu-os duramente, porque eles estavam falando do seu irmão caçula. Mas esse irmão caçula era o líder de Israel, o líder escolhido por Deus. E por causa disso, Miriam ficou leprosa. É como se Deus tivesse cuspido no rosto dela. Leia a passagem, procure, faça o dever de casa, dá uma olhadinha que você vai ver isso. Irmãos, Israel, povo escolhido de Deus, ninguém, mesmo que Israel houvesse pecado, ninguém tem direito. Você é filho de Deus. Quem corrige você é Deus, o próprio Deus. É o próprio Deus, sim, nós somos filhos de Deus. Nós temos que dar satisfações ao nosso Pai. É Ele que fala conosco. Eu me lembro também de uma passagem muito linda, essa passagem sempre toca o meu coração. Foi quando Jesus, após a ceia, João capítulo 13, ele pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos, não é? Ali essa passagem me sensibiliza bastante, você sabe por quê? Porque Jesus, no princípio, ele estava lá na criação, ele participou da criação, ele era criador também. Não sei se você lembra do versículo 1 de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E logo mais um pouquinho à frente diz assim: sem ele, nada do que foi feito se fez. Então eu vi ali algo para nos ensinar humildade. O Criador
Ou seja, Jesus, para lavar os pés dos discípulos, ele tinha que se ajoelhar, não é? O Criador ajoelhado aos pés da sua criatura. O Criador lavando os pés das suas criaturas, os discípulos. Mas quando Jesus chegou para lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, não, meus pés o Senhor não vai lavar, não. Aí o Senhor disse a ele: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte, não tendes parte comigo. Veja, irmãos, eu fico pensando, Jesus poderia ter dito: Pedro, é assim, você é que tem que se lavar. Mas não, Jesus disse: se eu não te lavar, se o Senhor não me lavar, se o Senhor não lavar você, nós não vamos conseguir nos lavar, irmãos. Nós não teremos parte com Ele. Irmãos, isto é tremendo. É uma coisa que nós deveríamos meditar. O que você acha? Deveríamos meditar mais sobre isso, não é verdade? Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E eu sempre digo: lava-me, Senhor. Lava o meu coração, Senhor. Lava o meu coração, Senhor. Lava o meu coração, Senhor. Eu preciso que Ele me lave sempre, constantemente, através da sua palavra. Palavra que purifica, palavra que santifica, palavra que renova, palavra que alimenta, palavra que transforma, palavra que liberta. Palavra, irmãos, que está mais firmada do que os próprios céus. Mas vamos voltar aqui para o conflito em família no Oriente Médio. Falar um pouquinho sobre a menina dos olhos de Deus. Porque frequentemente nós ouvimos afirmações, mesmo de cristãos, de que os judeus crucificaram a Jesus. Sim, que rejeitaram o Messias. E por causa de todos os seus pecados, eles foram espalhados entre as nações do mundo inteiro e se tornaram uma desgraça. Alguns chegam ao ponto de dizer que Hitler estava certo ao perseguir os judeus. Olha o exemplo dos amonitas, dos moabitas. Irmãos, e quando se faz isso, quando se age assim, eles voltariam para a Palestina e cumpririam a profecia bíblica quando fossem restabelecidos na terra de Israel. Eu falei já em alguns vídeos sobre 3 crises que Israel haverá de passar antes que Jesus volte. Eu já falei da primeira crise e da segunda. Vou falar sobre a terceira ainda, eu estou devendo isso a vocês. Mas nós vamos continuar. Quando os cristãos que se alegram por Israel ter sofrido nas mãos de Hitler, ou seja, de qualquer coisa que aconteça de ruim com Israel, eles estão indo contra o Deus de Israel. Não faça tal coisa, irmãos. Fazer tais afirmações, ou mesmo pensar nelas dessa maneira, é muito, 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 muito perigoso. Sim, perigoso, como acabamos de ler em Ezequiel 25. Na verdade, o Senhor é muito sensível com relação ao seu povo Israel. Quando nós dizemos assim: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, irmãos, a única nação sobre a face da terra em que Deus é o Senhor é Israel. O Brasil não tem um Deus, tem uma deusa. Os Estados Unidos não tem um Deus também, embora seja chamado de país cristão. Aquela estátua da liberdade lá é uma deusa que tem mais de 100 nomes diferentes. Irmãos, isso é espalhado pelo mundo inteiro. A única nação em que há um arcanjo separado para protegê-la é Israel. É o arcanjo Miguel que protege. É o principado, é o príncipe de Israel. É ele. Irmãos, Israel é muito importante para Deus. Em Zacarias capítulo 2, verso 8, lemos o seguinte: pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, em Israel, preste atenção,
Não torça a palavra de Deus para provar um ponto de vista seu. Aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, do olho de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. Não sou eu nem você não. Nós não somos o Israel de Deus. Se você pensa isso, te ensinaram errado. Te ensinaram errado. Irmãos, olha só, deixa eu ver se eu acho aqui, olha. Gálatas capítulo 5. Deixa eu me ver aqui. Gálatas capítulo 5, no finalzinho de Gálatas. É o finalzinho de Gálatas, está escrito assim, olha. Aliás, é 5 não, é Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Está aqui, ó. Verso 16. Olha como Paulo diz. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sobre eles essa e é uma conjunção aditiva. Ele está falando com os Gálatas, é uma igreja. E o que ele fala para a igreja? E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, se quiser leia o capítulo 6 inteirinho de Gálatas, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Eles e o Israel de Deus. São duas coisas diferentes. A igreja é uma coisa e o Israel de Deus é outra coisa, tá? Nós devemos ter muito cuidado com nossas afirmações insensatas. É claro, meus amados, que Israel pecou grandemente. Eles clamaram, crucifica-o. Eles gritaram, não temos rei senão César. E Deus não deixou barato. Deus os puniu severamente. Sim, Deus não deixou barato não, puniu. Mas ai daqueles que se tornaram as ferramentas deste juízo de Deus. Jesus disse em Lucas 17:1, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Coisa interessante. Nós chegamos a um ponto de ver que foi grande a indignação de Deus. Não sei se você consegue entender como Deus se sente ultrajado pelo comportamento dos pagãos quando ele enfatiza a importância do seu amor por Sião. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Zacarias 1,14. Você entende isso? Entende esta palavra? Se ainda não entende, peça esclarecimento ao Espírito de Deus. Ele te dará discernimento, o discernimento correto. Permita-me dar um exemplo. Suponhamos que você seja meu vizinho. Seus filhos são tremendamente indisciplinados. O comportamento deles torna-se tão ofensivo para mim que eu vou até a sua casa, pego um de seus pequeninos e começo a bater nele. Você certamente se sentiria ofendido e com razão, com muita razão, porque seus filhos são responsabilidade sua e não minha. Minha não, sua. Eles podem ter merecido a punição por causa do seu mau comportamento, mas certamente não é a minha tarefa puni-los. Não, o mesmo acontece com Israel, conforme é expresso de forma clara na palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, meus amados, os judeus pecaram tremendamente. Cada violação
contra a santa aliança de Deus é enumerada através da Bíblia, e Deus proclama a punição clara e inequivocamente através da boca dos profetas. Ainda assim, ele diz: eu estava um pouco indignado com Israel, e elas, as nações, agravaram o mal. Zacarias 1,15. O pecado de Israel não invalidou a escolha de Deus. Se você é um escolhido de Deus e você peca, o sábio Salomão já disse que não há homem sobre a terra que não peque. Se você é um escolhido de Deus, você é disciplinado pelo Pai, mas você não é abandonado por Ele. E Ele não admite que ninguém venha colocar a mão em você. Ele pode disciplinar você, Ele pode me disciplinar, mas Ele não admite que outra pessoa faça isso. Nós somos filhos dEle. Nós não temos que dar satisfação a Satanás nem a ninguém, é a Deus. É a Deus. Meus amados, nós não devemos esquecer isso. Nós às vezes julgamos Israel com muita facilidade. Vou te lembrar uma coisa. Você se lembra que quando Moisés tirou o povo e levou para o deserto, a caminho da terra prometida, aconteceu algo interessante. Deus, para não deixar o povo com fome, mandava o maná todo dia caía o maná para que o povo se alimentasse. Mas, com o correr do tempo, com o passar dos dias, Israel começou a reclamar do maná. Reclamavam, e a gente, quando lê aquilo, a gente fala: mas que povo resmungão, que povo murmurador. É fácil para você e para mim, para nós dizermos isso. Mas olha, a Bíblia diz que o maná tinha gosto de mel, pão de mel. Então era maná de manhã, vamos dizer, no café da manhã, maná no almoço, maná no lanche da tarde, maná na janta. Vamos dizer, mel de manhã, mel no almoço, mel à tarde, mel na janta. Você aguentaria comer, se alimentar de mel desta maneira como eu estou falando, durante uma semana? Israel se alimentou de maná durante 40 anos no deserto. Será que se nós estivéssemos lá, seríamos diferentes deles? Será que não reclamaríamos, comeríamos com satisfação sem abrir a boca? É muito fácil a gente julgar os outros quando a gente não está trilhando a mesma estrada que eles, não é verdade? Deus não admite certas coisas. Deus é o nosso Pai. Deus é amor. Mas isto não nega que Ele também é fogo consumidor. Nós poderíamos preencher páginas e páginas, fazer vídeos e vídeos, alistando os terríveis pecados, alistando a rebelião, a desobediência, a blasfêmia declarada que Israel cometeu contra o Deus vivo, contra o Salvador que os conduziu para fora da escravidão do Egito. Poderíamos fazer isto. Ele dispensou juízo sobre Israel através do sangue do cordeiro que os israelitas aplicaram em ambas as ombreiras e na verga da porta, fazendo com que o anjo da morte passasse por sobre eles. Irmãos, meus amados, quão poderosamente Deus os conduziu através do Mar Vermelho, como se fosse por terra seca. O exército egípcio os perseguiu e o exército egípcio pereceu nas águas. E ainda assim, deliberadamente, teimosamente, eles, os israelitas, se recusaram a dar atenção à palavra de Deus. No entanto, o que precisamos compreender e enfatizar com firmeza, é que isto era e continua sendo um conflito interno em família.
um conflito interno em família, na família de Deus. É algo entre Deus e o seu próprio povo. Enquanto Deus revela em detalhes os pecados de Israel e os ameaça com destruição pela ira de seu juízo, nós vemos um quadro totalmente diferente quando contemplamos de fora. Sim, há duas formas de se enxergar Israel. Duas formas. Vejamos Israel pelo prisma de Deus. É muito difícil para mim, mas vou tentar. Pelo prisma de Deus. Repare que se trata de uma questão interna. Disse o Senhor a Moisés. Eu estou lendo agora Números 14, verso 11 e verso 22. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Estou repetindo uma referência para você. Números 14, verso 11 e verso 22. Agora, observemos Israel pelo lado externo, pelo prisma dos gentios, pelo prisma das nações. Quando lemos Números 23, por exemplo, parece que o profeta Balaão está falando acerca de alguma outra nação, e não da rebelde nação Israel. Leia as palavras dele. Leia. Aonde? Em Números 23, versos 21 a 24, Balaão diz o seguinte, falando de Deus acerca de Israel: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus! Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Isso certamente não se encaixa na descrição do povo rebelde de Israel. A julgar pela leitura do que nós acabamos, dos versículos que eu acabei de citar, Números 23, 21 e 24. Trata-se de Israel. E precisamos aprender a compreender o sublime chamado desse povo. Só então poderemos captar a progressão da palavra profética com relação aos eventos do fim e a nos posicionarmos de forma a compreender as intenções de Deus. Nós, assim como eu falei, de duas formas de enxergar Israel, nós também temos duas formas de enxergar a sua família. A sua família talvez pareça maravilhosamente harmoniosa aos outros. Você mantém bem sua propriedade, vai trabalhar, paga suas contas e impostos, manda seus filhos para a escola, veste-os de maneira adequada, frequenta uma igreja com regularidade, não é? Mas, porém, todavia,
Contudo, entretanto, no entanto, por conseguinte, ninguém sabe o que está realmente acontecendo por detrás das quatro paredes do seu lar. Quem conhece a sua casa é você. Quem conhece o que está acontecendo lá dentro é você. Quem conhece sua esposa ou seu esposo ou seus filhos são vocês, você mesmo. Talvez haja disputas, inveja, amargura, contendas, ao ponto de sua família estar à beira de um desastre. E quantas vezes temos visto isto? Do lado de fora parece maravilhoso, mas e do lado de dentro? Mas, seja lá como for, trata-se da sua casa e é a sua família. Você é exclusivamente responsável por ela e mais ninguém. Talvez você peça ajuda a alguém, algum conselho, algum auxílio, mas ninguém tem o direito de entrar em sua casa e dizer o que você deve fazer. Ninguém. Frequentemente, amados, a tribulação na família não dura indefinidamente, não. Em especial quando uma pessoa ou ambas caminham nos passos do Senhor. Sim, você toma uma decisão e diz: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Eu quero que a tua vontade seja feita, meu Deus. Apesar do fato de que eu estou falhando quase que diariamente, não tenho mais autoridade dentro da minha própria casa. Sim, isso dói. E meu coração dói, Senhor. Dói das muitas angústias que eu criei dentro da minha própria família. Mas, Senhor, eu confio totalmente que o Senhor restaurará a minha família. O Senhor conhece, o Senhor perdoa, o Senhor cura, porque você se coloca nos braços amorosos dEle. O segredo é se colocar em seus braços amorosos. Nós temos, irmãos, que andar de forma sábia em meio às dificuldades. Meu querido amigo, meu querido irmão, por favor, lembre-se, se você anda de forma sábia em meio às dificuldades e problemas, e não se esquece de que é filho de Deus, então o mundo poderá ver apenas aquilo que Balaão viu acerca do povo de Israel. Aleluia! Você estará então caminhando de forma vitoriosa no Senhor Jesus Cristo. Você é a luz do mundo e sal da terra. Isso a despeito das terríveis condições internas em que se encontre. Estes exemplos mostram claramente como Israel é assunto de Deus. Ele escolheu Israel. Israel é a família de Deus. É responsabilidade de Deus. E Deus fará com que todas as promessas que foram feitas com relação ao povo de Israel venham a ser cumpridas. Ninguém vai impedir que a palavra de Deus se cumpra. Todos os demônios do inferno juntos não conseguem. Nem os mentirosos que estão por aí, os falsos profetas, ninguém. E se nós pensarmos sobre os árabes hoje, pastor, os árabes, irmãos, as nações árabes têm sido negligenciadas por muitos séculos. Têm sofrido grandemente sob o domínio dos britânicos, dos franceses e de outros povos europeus. Estas pessoas têm sido consideradas nômades de pouco valor para a progressiva Europa. Mas a importância deles se tornou bastante evidente quando Israel ressurgiu. Sim, quando Israel ressurgiu. A ascensão
do moderno poder árabe tornou-se arduamente invisível para um mundo industrializado desde 1973, quando, debaixo da liderança do Egito, as nações produtoras de petróleo quadruplicaram seu preço inexplicavelmente em resposta à vitória de Israel sobre o Egito e sobre a Síria na guerra do Yom Kippur. Yom Kippur, dia da expiação, na guerra do Yom Kippur. O mundo sofreu espasmos econômicos por causa dessa decisão. Mas não importa sob qual ponto de vista observamos os povos árabes, a bênção de Deus através de Abraão é inegável. É inegável. Esses outros filhos de Abraão foram elevados aos olhos do mundo a uma importância antes não imaginada. Foi a bênção do petróleo que veio do solo. Sim, a bênção do petróleo que veio do solo. O petróleo tornou-se tão importante que em 1991, estou falando lá de trás, olha, 1991, os Estados Unidos da América, sob a jurisdição das Nações Unidas, reuniu todo mundo contra o Iraque, que havia invadido o Kuwait. Havia. E essa guerra curta, unilateral, eliminou rapidamente as ameaças do desafortunado exército de Saddam Hussein. Sim. Os árabes desejam a Jerusalém de Israel. A maioria deles reivindicam ser filhos de Abraão. Desempenham um papel importante no final dos tempos. Nos dias em que ainda virão, nós veremos mais desse desenvolvimento a cada dia, como a manchete e a história vão deixar registradas. O Senhor disse: eis que porei, falando de Jerusalém, como uma pedra de tropeço para todas as outras nações. Irmãos, as coisas não são como nós queremos, são como Deus quer. Eu me lembro de ter lido há tempos atrás, porque a pessoa que eu vou mencionar também já até não está mais aqui na terra, Yasser Arafat e os árabes palestinos consideravam todo Israel como território ocupado. E o objetivo deles era estabelecer Jerusalém como capital de um Estado palestino. Embora esse alvo soasse muito elevado naquele momento e ainda nesse momento. Ainda hoje, elevado demais. Nós temos que reconhecer, embora o alvo fosse e seja ainda elevado, que parte dos desejos do falecido Arafat, parte tem se cumprido. O movimento Gaza-Jericó I já foi implementado e mais territórios deverão ser entregues ou estão sendo entregues, eu até diria assim, aos árabes palestinos. Mas, amados, isto é a primeira parte do cumprimento da profecia descrita em Zacarias 12, versos 2 e 3. Escute bem. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão
todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Onde mesmo? Zacarias capítulo 12, versos 2 e verso 3. O conflito familiar no Oriente Médio, chegamos à parte final do nosso vídeo, nosso estudo sobre isso, sobre esse conflito em família. O conflito familiar no Oriente Médio não pode ser resolvido por diplomatas, nem pelos Estados Unidos da América, nem pela Europa e nem pela ONU. Nem os árabes são capazes de trazer a paz duradoura e nem o anticristo traz a paz duradoura. Apenas somente um. Apenas o próprio Senhor, o príncipe da paz, haverá de consegui-lo. E sabe por quê? Porque ele pagou o preço pela paz. Ele sozinho é capaz de promover a reconciliação. Não a reconciliação que é elaborada por hábeis políticos num pedaço de papel, mas ele ordenará a paz com base em suas palavras. Que palavras? Consumatum est. Tetelestai, em grego, ou está consumado em português. Essas palavras estão seladas com o seu sangue eternamente e de maneira eternamente eficaz. O verdadeiro preço pela paz já foi pago por completo. Quando se usa a palavra tetelestai em grego, que traduzido para o português está consumado, ao pé da letra significa completamente pago, totalmente pago. E isso quer dizer para sempre pago. Quando Israel finalmente enxergar a Jesus como aquele a quem eles trespassaram e reconhecerem a ele o Salvador do mundo, o Messias de Israel, isto não mais ficará em segredo, mas também atingirá, eu digo atingirá, todas as nações ao redor de Israel. Deus então fará cumprir todas as promessas que deu a todos os filhos de Abraão. O profeta Isaías previu a unificação do poder do Senhor há mais de 2.700 anos, a mais. Naquele dia, diz Isaías, ou diz Deus através de Isaías, haverá a estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Você me ouviu? Uma bênção no meio da terra. Eu estou lendo a Bíblia. Uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e a Israel, minha herança. Pastor Aragão, não acredito, tem isso na Bíblia? Abra Isaías, capítulo 19, versos 23 a 25. Todas as promessas de Deus se cumprirão, irmãos. De forma paralela. É, portanto, de imensa importância que nós, cristãos, nós, crentes no Senhor Jesus Cristo,
Jamais nos permitamos ser enganados pela ideia autossuficiente de que podemos implementar a paz política antes que Jesus volte. Nunca, jamais seremos capazes de estabelecer a paz de uma nação ou do mundo e instituir um governo cristão na terra. Isto simplesmente não haverá de acontecer, pois as Escrituras não fazem promessas que sustentem tais ideias. E aqui eu termino o nosso estudo sobre o conflito em família no Oriente Médio. Não sei ainda qual será o próximo vídeo, talvez, quem sabe, eu fale de Israel como o maior sinal do fim dos tempos. Fale sobre o objeto da profecia, sobre o testemunho de alguns, sobre o anelo da paz que há em Israel. Não sei ainda, mas convido a você para assistir o nosso próximo vídeo. Peço a você de coração que me ajude. Você talvez não saiba a importância disso, mas para gente que faz vídeos no YouTube, também há uma importância. Nós precisamos, né, de saber a opinião de vocês, se vocês gostam, se vocês não gostam, o que a gente pode melhorar. Você pode colocar aí o seu comentário. Você acha que deve melhorar alguma coisa em outra? O que eu passo para vocês, eu passo de coração. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha aí para mim. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, irmãos. Olha, eu vou confessar um pecado para vocês. Eu só tenho 504 inscritos. Aí quando às vezes eu entro no YouTube e vejo pessoas que fazem vídeos só com bobagens, às vezes até com verdadeiras pornografias, terem 9, 10 milhões de inscritos. A pessoa posta um vídeo e está 8 milhões de visualizações de um dia para o outro. Confesso para vocês, eu fico morrendo de inveja. E inveja é pecado. Eu não posso ter esse pecado. Eu fico pensando assim, será, meu Senhor, que as pessoas gostam mais de porcaria do que da tua palavra? Uma palavra que eu não torço. Uma palavra que eu apresento como ela é. Será que os cristãos não podem me ajudar? Não gostam? Se você não gosta, escreva aí, pastor, não gosto do seu vídeo, porque isso. Quem sabe você vai me ajudar? Eu vou encarar como uma como é que se diz? Vou receber sempre como uma ajuda de sua parte. Porque eu vou tentar melhorar. Vou orar mais, procurar mais e mais comunhão com Deus e repartir com você o que Ele passar para mim. Que Deus te abençoe e que o Senhor a cada dia te faça crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?